Bom, o tema da minha mensagem de hoje é como melhorar meu relacionamento com Deus. Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, depois de uma ministração onde eu vi um grupo de 200 ou mais pessoas à frente aceitando Jesus. Uma pergunta permeou minha mente semana passada, se eu iria para o mesmo endereço que eu estava oferecendo às pessoas. Eu confesso que isso me assustou um pouquinho, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é como se Deus estivesse falando ao meu coração: Cláudio, você tem mandado as pessoas irem ao meu encontro, mas a minha pergunta é: você tem ido ao meu encontro? Você tem se esforçado para melhorar o seu relacionamento comigo? E pensando nisso, nessa reflexão que é minha, eu só estou compartilhando com vocês, nasceu essa ideia de falar como melhorar o meu relacionamento. Por isso é que o tema é o meu relacionamento com Deus, e eu quero dividir com vocês. O texto que eu quero abrir é Oséias 6:3. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, ó Pai, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, com certeza, quem mais vai se beneficiar com a nossa comunhão com Deus, ou com a melhoria do nosso relacionamento com Deus, é a nossa casa, é a nossa família. Isso é uma grande verdade. Se você melhorar seu relacionamento com Deus, os primeiros a sentir os reflexos dessa melhora serão seus familiares, aqueles que convivem com você de perto. Pautado nisso, como eu fiz no primeiro culto, eu quero fazer nesse. Eu preciso que você se levante agora. Eu preciso que você simbolicamente direcione a mão para o seu lar, para onde você acredita que está situado aí o seu lar, e nós vamos orar, deixando uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família. Abner, sobe aqui por favor. Levante sua mão, ok? Estenda em direção à sua casa, abençoando a sua casa, pedindo para que Deus venha agir sobre a sua casa. Vamos falar com o nosso Deus. Não há prova maior de fé do que a nossa oração. Vamos falar com Ele crendo que Ele está ouvindo e que Ele vai responder a nossa oração. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua comunhão, reconhecemos o Teu favor, reconhecemos que o Senhor o tempo todo está contemplando as nossas vidas e ansioso por nos abençoar a cada dia mais. Por isso a nossa oração é, Pai, que a nossa vida seja levada ao Teu altar, que a nossa sinceridade seja vista por Ti, e que a partir daí a nossa oração possa chegar aos céus, e que dos céus o Senhor desça com resposta a cada uma das orações que estão sendo feitas aqui. Que todo o lar no qual a Tua presença não seja sentida, não seja real, não seja verdadeira, em qualquer lar que falte qualquer coisa para que a Tua presença seja notória, que possa ser quebrado agora, jogado por terra, em nome de Jesus. E os Teus filhos agora na oração de sinceridade estão fazendo a Ti, impondo as mãos em direção às suas casas, possam ver a paz que eles anseiam, a paz que eles querem, a paz que eles esperam reinar na sua casa, sendo uma verdade que possa ser contemplada com olhos naturais, porque eu creio que no coração de cada um daqueles que estão aqui, ela já é verdadeira, ela já é real, mas que os olhos reais, os olhos verdadeiros possam ver aquilo que a nossa fé já nos indica, já nos sinaliza, já nos mostra. Que cada um daqueles que estão aqui possam chegar em casa, e que se a paz lá não houver, se a paz lá não estiver, se a paz lá não estiver sendo sentida, que a simples chegada dos seus filhos lá possa levar essa paz, que essa paz possa reinar, que ela possa aflorar e que possa ser sentida e vista por todos aqueles que moram nessa casa, por toda a sua vizinhança, por toda a sua parentela, e que isso engrandeça ainda mais o Teu nome no meio dessas famílias. Eu profetizo assim, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém.
Amém. Você pode sentar. Bom, como melhorar meu relacionamento com Deus? O texto em que li de Oséias 6:3 nos dá uma direção que pode não apenas melhorar o nosso relacionamento com Deus, mas todo o nosso relacionamento, com o que quer que seja. O texto começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A melhor maneira que podemos fazer para melhorar nosso relacionamento com Deus é saber quem Ele é saber o que Ele gosta, é saber como Ele age. Isso precisa ser contínuo, não dá para fazer isso de forma absoluta. Por quê? Porque nós não temos condições de conhecer a Deus, aliás, não temos condições de conhecer as pessoas por inteiro, imagine Deus. Então o texto diz que à medida que eu conheço e prossigo em conhecer Ele, eu vou descobrindo coisas novas. E preste atenção, porque é muito importante no nosso relacionamento para com Deus, porque é um relacionamento que, quando eu me relaciono com minha esposa, por exemplo, eu tenho 32 anos de casado com minha mulher, e hoje, vivendo com ela, eu descobri que ela morava perto de alguém, que ela conhecia alguém que eu sequer imaginava que ela conhecia. Nós estávamos num almoço de família, e eu citei um rapaz que cozinha muito bem, um chefe, certo? E lembrei de uma vez que ele veio cozinhar para nós, e aí eu citei o nome dele na mesa. Falei, nós tínhamos que chamar esse chefe para vir fazer aquela comida. E aí meu filho falou, olha, a filha dele é minha amiga. E aí quando a minha esposa perguntou quem é, quando meu filho disse quem era, ela disse, não, eu sei, ele morava no mesmo bairro que eu. E eu nem sabia, 32 anos. E hoje eu descobri que minha esposa, ou seja, 38 anos depois, eu ainda continuo. Eu falei, quantos anos? Não, 32. 32 anos depois, eu ainda continuo descobrindo coisas novas a respeito da minha esposa. Então a Bíblia diz que à medida que eu for conhecendo e prosseguindo em conhecer, com minha mulher ou com pessoas é diferente, porque é o relacionamento com dois imperfeitos, e no relacionamento de dois imperfeitos, tem ambientes em que ela precisa mudar, certo? E tem ambientes que eu preciso mudar. Mas quando é um relacionamento entre você e Deus, somente uma parte precisa de mudança, e essa parte somos nós. Que isso fique claro. Então, se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, eu preciso entender que Ele é perfeito, e que se tiver alguma coisa errada, se Ele estiver condenando alguma coisa, se Ele estiver estabelecendo algum limite, criando alguma oposição, inevitavelmente o errado dessa história sou eu, e não é Ele. Mas quanto mais eu o conheço e prossigo em conhecê-lo, mais eu posso evitar as coisas que o ferem, as coisas que ele não gosta, e fazendo isso, eu consigo me aproximar dele. Então eu estabeleci duas maneiras de se aproximar de Deus, pode até ter mais. Eu simplesmente peguei duas formas que nós podemos estar mais perto de Deus, melhorar nosso relacionamento com Deus. João capítulo 4, verso 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o... Bom, esse texto está falando de um grupo de pessoas. E que grupo de pessoas é esse? O grupo de pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas. Pessoas estão procurando Deus. Muitas delas acabam se desencontrando com isso.
porque elas procuram alguém cujo qual vai condenar um estilo de vida que ela decidiu viver, quer por opção ou por imposição de circunstâncias, mas quando elas tentam caminhar juntas, elas não conseguem caminhar, porque Deus não vai mudar porque é perfeito, e a pessoa não quer mudar porque acha difícil, porque encontra barreiras. Esse texto, Jesus está conversando com a improvável mulher samaritana, com alguém cujo qual a maioria das pessoas nem acreditaria que Jesus a abordaria ainda mais para conversar sobre os assuntos que conversou. Mas aqui Jesus diz uma coisa: tem um grupo de pessoas que Deus está procurando, e se eu me tornar parte deste grupo, eu posso ser alguém que Deus está procurando. Meu relacionamento vai ser basicamente o mesmo se eu procurar a Deus. É verdade. O que eu quero mostrar a você é que existe mais de um modelo para se aproximar de Deus. O que Deus está buscando? Adoradores. É o que Jesus diz para a mulher. Deus está buscando adoradores. E que tipo de adorador Deus está buscando? Deus está buscando um adorador completo. E segundo esse texto, está em adorar a Deus em espírito. E eu quero colocar aqui para vocês essa parte espiritual com aquilo que é invisível. Deixa eu falar de uma forma bem simples. Aquilo que é invisível, ele é subjetivo, sabe, que está nas entrelinhas, que não está muito claro aos nossos olhos, que ele é concreto, porém concreto no mundo espiritual, mas não é concreto no mundo físico. Deus está procurando pessoas que sejam sensíveis o suficiente para ouvir, ou para ouvi-lo, num ambiente onde ele não fala com a voz audível de um ser humano, que possa senti-lo sem que seus olhos possam capturar a sua presença, que possa obedecê-lo mediante as sinalizações que só você entende, mas ninguém mais é capaz, que é capaz de fazer com que você seja o único para ir numa direção onde todos estão indo o contrário. Deus está procurando pessoas, adoradores, que o adorem nesse ambiente, que tenham sensibilidade de entender as coisas espirituais, os dons, a manifestação, a presença de Deus, a presença do mal. Nesse ambiente, onde olhos e razão não conseguem se conectar, mas Deus também está dizendo, através de Jesus, que Ele está procurando um recipiente, uma pessoa que consiga adorá-lo em espírito, mas em verdade. E eu coloquei a verdade aqui com os recursos visíveis, palpáveis e concretos no mundo físico, com seus recursos de tempo, de dinheiro, com tudo aquilo que as pessoas podem ver, sabe, aquilo que a Bíblia chama de fé visível, porque a fé, ela é invisível, mas a Bíblia diz que a parte visível da fé se chama obras, porque isso é um adorador de verdade. Ele tem a fé, a sensibilidade do mundo, invisível, subjetivo, mas ele tem a ação do mundo visível. Jesus está explicando àquela mulher samaritana que uma pessoa que consegue viver nessas duas esferas se torna um adorador verdadeiro. Às vezes você encontra pessoas muito boas em adorar em espírito, mas com muita dificuldade de adorar em verdade. Às vezes você encontra pessoas com muita facilidade de adorar em verdade, mas com nenhuma facilidade ou com muita dificuldade de adorar em espírito. Então Jesus está dizendo que se alguém conseguir vencer as adversidades
as barreiras para se tornar um adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, esse alguém se torna uma pessoa que Deus está buscando. Beleza, se Deus está buscando, pode ter certeza que Ele vai te achar, amém? Isso. Mas pastor, como é que eu consigo isso? Eu quero te dar outro texto, que também é exigência para quem deseja ou entrar no ambiente de busca, ou entrar no ambiente de uma vida, de um estilo de vida de quem Deus está buscando. E ele é Hebreus 11, verso de número 6. Coloca para mim. Mas não. Ora, sem é impossível. Bom, então já descobri uma coisa. Preste atenção. Eu quero estar perto de Deus, e a melhor maneira de estar perto de alguém é criar afinidades, tornar o ambiente agradável. Nós temos o desejo de estar em lugares, perto de coisas, comendo coisas, vivendo em ambientes onde nós como é que eu vou dizer? Nos sentimos satisfeitos. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam: pastor, qual é a melhor maneira de ter um filho e trazer a nora ou o genro para a sua casa? E eu sempre digo: criar um ambiente saudável e agradável na sua casa. Casa de sogro, a regra deve ser o seguinte: boca fechada e bolso aberto. Facilita bastante. Quanto mais você cria um ambiente agradável, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você vai criar um estilo de vida onde não há fé, certo? É um estilo de vida onde Deus não se agrada. E preste atenção, eu preciso separar um pouquinho isso aqui. Quando eu falo de relacionamento com Deus, eu não necessariamente estou botando ele junto com salvação. Eu queria tirar um pouquinho essa conexão, tá certo? Salvação, você recebe a Cristo como seu Salvador, seu nome está escrito no livro da vida, você vai viver com Ele na eternidade, amém? Não é disso que eu estou falando aqui agora. Me parece que por muito tempo prepararam a igreja só para esse estilo de vida, o estilo que me diz: eu vou morar no céu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um estilo de vida onde você traga o céu para a terra enquanto você não vai para lá. É isso que eu estou procurando, tá certo? É um ambiente onde o céu se manifesta. Oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra, na minha vida. Na terra, na minha vida. Não dá para fazer na terra inteira. O mundo jaz no maligno, então não dá para fazer no mundo inteiro, mas dá para fazer na minha casa, dá para fazer na minha igreja, dá para fazer na minha família, dá para fazer nos meus negócios, porque eu sou capaz de mudar meu mundo, e de por todo mundo, que mundo? O meu, e mudar o meu mundo, que isso fique claro. Então quando eu falo relacionamento com Deus, eu não estou falando de vida eterna, eu estou falando de satisfação e de prosperidade na vida terrena, certo? Que venha o teu reino, é a oração do Pai Nosso, não é que eu vá para o teu reino, que venha, que venha. Enquanto eu não vou para o teu reino, o teu reino sai do céu e vem para mim, e pronto. É assim que funciona. A minha proposta é essa. Quando eu estou falando de relacionamento, nossa, não está falando que não é salvo? Não é disso. A Bíblia está falando de duas vidas, que isso fique claro. Uma vida eterna que temos em Cristo Jesus, pelo poder de seu sangue, o sangue que derrotou a morte na cruz do Calvário, certo? Amém? Amém. Isso. Mas não é disso que eu estou falando agora. Não estou falando do sangue dele para nos limpar do pecado. Eu estou falando de um nome que é sobre todo nome. Eu estou falando de um ensinamento que pode trazer o céu para a terra e fazer com que vivamos uma vida extraordinária aqui. Que isso fique claro, porque senão as pessoas podem confundir isso. Eu estou falando para viver um relacionamento com Deus, não é para ser salvo por Cristo, simplesmente. São duas coisas para mim poderosíssimas. É lógico que a mais importante é a salvação. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça.
No princípio cria Deus céus e terra. Não ajunte tesouro na terra, onde ladrão traça e ferrugem. Não estou colocando. Prioridade é vida eterna. Quem aqui já sabe que se partir agora, ou se a trombeta tocar agora, você vai viver com Ele na glória? Levanta a mão, por gentileza. É isso aí. Viu a quantidade de gente que ficou? Vai no segundo ônibus. Tá certo? Mas se eu perguntar, quantas pessoas aqui têm uma qualidade de vida terrena bem ruim, frustrante, talvez o número de pessoas aumentem. Então minha proposta é isso, é viver num ambiente onde eu vou morar no céu, sim, mas todo mundo que olhar para a minha vida vai ver que o Senhor mudou a minha história para sempre aqui na terra. Amém? Então vamos lá, eu pedi o texto? Não? Hebreus 11:6. Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é o que? É o que? Necessário para quê? Para aquele que quer se aproximar de. Então presta atenção, tem alguma coisa aqui que é necessário, não é opcional. Se eu quero me aproximar de Deus, é necessário duas coisas. Eu já aprendi um pouquinho atrás que eu posso me tornar um adorador, que o adora em espírito e aí ele me acha e está tudo certo. Mas aí eu mostrei que seja lá, naquele ambiente, ou agora, no que eu vou mostrar para vocês, a fé é requisito obrigatório. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que todos aqueles que vão buscar a Deus se submetam a duas coisas. Primeiro, creia que Ele, e depois que Ele é galardoador dos que. Preste atenção, duas coisas são importantes agora, se eu quero me aproximar de Deus. Primeiro, eu vou precisar crer. Note que eu só estou reafirmando lá de cima a fé. Eu vou ter que crer que Ele o que? Existe. Isso parece lógico, mas não é. Isso não é lógico, principalmente para os adoradores altamente habilidosos a adorar em verdade. Talvez isso seja um pouco mais fácil para os adoradores. Por isso que quando você encontra um espírita que se converte, para ele é muito mais fácil, porque o diabo é muito mais escrachado. O poder do mal, muitas vezes, a oposição, deixa eu tratar que senão fica agressivo. A oposição, ela é muito mais escrachada. Deus é muito mais recluso, é muito mais, eu não vou falar tímido não, sabe, comedido. Você pode ver, num ambiente, dependendo do ambiente que for, que o espírito, dependendo de onde esse espírito seja, falar para tu ir lá no alto daquela pedra, fazer um sacrifício, e tu não for, você pode ter certeza que o negócio fica ruim para tu. Mas Deus te dá a opção, se você não quiser ir, certo? Você pode sofrer consequências, mas dos seus próprios erros. Então, às vezes nós olhamos e vemos que esse ambiente onde as pessoas têm o contato espiritual com o outro lado, quando eles vêm para cá, eles já vêm com a certeza de que o outro lado existe. Eu não sei a sua primeira experiência. A minha primeira experiência foi com Satanás, durante, 4, 5 meses, 6 meses. Cadê meu cunhado? Está aqui? Está lá em cima, certo? Meu cunhado enfrentou comigo tudo isso dentro da mesma casa, eu, ele, minha esposa e meu sogro, tá certo? Então eu conheci o diabo antes de conhecer a Deus. Então hoje eu não tenho problema nenhum com o mundo espiritual. Eu sei que ele existe, mas isso não é fácil para todo mundo. Dependendo do nível de crise que você enfrenta em determinados momentos, você pode se perguntar: será que Deus existe? Mas para andar perto de Deus, diz ali, é necessário que creia que Ele
E outra coisa que é necessária, que é um problema para algumas pessoas entender, que ele é galardoador, que ele premia. E aquele prêmio ali não tem nada a ver com grana, com dinheiro aqui na terra, não. Aquilo ali está falando galardoador, não é coisa que você recebe aqui, não, é coisa que você recebe lá na glória. E que isso fique claro. Por quê? Porque isso aqui nos define algo preciosíssimo. Sabe o quê? Que se eu fizer e o outro não fizer, no reino de Deus eu recebo mais que ele. Note que eu não vim falar de salvação, eu vim falar de galardão. O que eu estou querendo te mostrar é que Deus quer nos impulsionar a fazermos, a trabalharmos, a nos dedicarmos. E fique tranquilo que não é para salvar você mesmo, porque para salvar você mesmo, você não precisa fazer isso. A fé é algo que você não merece, ou a salvação é algo que você não merece. Mas a Bíblia diz: se eu perder a vida por amor dos outros, se eu trabalhar para Deus, para levar outras pessoas para o céu, se eu criar uma maneira onde eu melhoro a qualidade de vida de outras pessoas, eu serei premiado por isso. Você já parou para pensar nisso? Você é daquele, não sei como é que eu vou falar, eu posso falar que eu estou na igreja, que eu sou pastor, se o nego não gostar, depois a gente conversa no gabinete. Você é só daquele que quer ser salvo? Pastor, como é que o senhor fala isso? Só ser salvo? Ser salvo já é uma bênção, sim ou não? Mas se tiver alguma coisa além da salvação, um galardão, se lá tiver assim um Fusquinha ou uma Ferrari, pense lá no céu. Tu quer andar de quê? Ninguém fala, porque eu sei que é romper um paradigma. Falar que Deus premia, falar que lá vai ter algo que torna alguém num nível maior do que alguém, mas fica tranquilo, porque lá não tem inveja. Não sei o que tem, mas não tem. Então a Bíblia está dizendo: se eu vou me relacionar com Deus, é necessário que eu creia que Ele existe, e é necessário que eu entenda que Ele recompensa, amém? Ele disse isso para Pedro: será recompensado nessa vida, quando Pedro perguntou, e na outra também. Qual é o segredo para você melhorar o seu relacionamento com Deus? Como que a gente pode buscar um alinhamento na nossa vida espiritual? Todo relacionamento entre duas pessoas imperfeitas, há necessidade contínua de ajustes, crescimentos e evolução. À medida que conhecemos mais o outro, percebemos aspectos que antes eram desconhecidos, o que nos leva a transformações e adaptações para o bem do relacionamento. Porém, na nossa intimidade com Deus, a dinâmica é bem diferente, porque Deus é perfeito, Ele é imutável, e toda melhoria precisa partir de nós. Nós precisamos ser moldados e lapidados, e hoje a gente vai ver isso daí. A jornada de conhecer e melhorar o seu relacionamento com Deus começa com uma verdade simples, porém profunda, que Deus ele não vai mudar, mas nós devemos mudar constantemente para nos alinhar a Ele. Ele é a nossa base. Essa é uma das principais diferenças entre o relacionamento humano e com o Criador. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, portanto, cabe a nós progredirmos e melhorarmos. Para melhorar o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa entender quem Ele é. Quando falamos de um relacionamento com o Pai Celestial, falamos de algo muito mais profundo, espiritual e eterno. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 11. E a fé é a base do relacionamento com Ele. Não podemos sequer iniciar essa caminhada sem crer que Ele existe, e que Ele nos ama, e que Ele deseja um relacionamento pessoal conosco, e que Ele é muito acima de tudo que nós podemos oferecer para Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente entende o que agrada e o que entristece o Senhor. Deus é santo, e seu desejo é que nós também busquemos a santidade. E isso não significa perfeição, mas uma caminhada diária de busca por pureza. Uma vida onde buscamos fugir do pecado e nos aproximar dele. Para melhorar o nosso relacionamento com o Pai,
Precisamos estar conscientes de nossas fraquezas e imperfeições para permitir que Ele nos transforme. O relacionamento com Deus não se limita à salvação. Sim, ser salvo é uma bênção imensurável, a maior de todas, mas Deus quer mais para nós. Ele deseja que vivamos de forma a trazer o céu para a terra. Em outras palavras, Ele quer que experimentemos sua paz, sua alegria, sua prosperidade, enquanto ainda estamos nesta vida terrena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa que Deus deseja que tenhamos uma vida plena aqui na terra, uma vida marcada por sua presença e por sua bênção. Entretanto, para experimentar essa vida em abundância, precisamos alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Isso envolve conhecer ao Senhor e seus princípios e obedecê-los. Muitas vezes queremos experimentar as bênçãos do Senhor, mas não estamos dispostos a conhecê-lo um pouco mais, a obedecer os mandamentos e os princípios que Ele estabeleceu. Ou seja, para sermos íntimos de Deus, é necessário obedecê-lo e fugir do pecado, porque o pecado é um dos maiores obstáculos para a nossa fé e é uma das coisas que mais nos afasta do Senhor. Esse processo não é fácil. Vem muitas lutas e muitos sacrifícios, é muita renúncia. Muita gente desanima, perde a cabeça. Mas é um processo necessário se a gente de fato quer melhorar a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Porque à medida que nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos da luz de Deus, percebemos que Ele começa a transformar o nosso caráter, as nossas atitudes e até mesmo os nossos desejos. A gente começa a desejar aquilo que Ele deseja, a querer aquilo que Ele quer e a detestar aquilo que o desagrada. Esse aspecto é essencial para que o nosso relacionamento com Deus seja fluido e para que a gente tenha paz conosco e paz com o nosso Senhor. Amém? E essa paz também nos dá a capacidade de entender que o relacionamento com Deus, com cada pessoa, ele é único. Então, para o Senhor, você é único. Você vai perceber que cada pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor pode ter experiências com Ele diferentes das suas, processos diferentes dos seus. Então, não olhe para a grama do jardim do vizinho. Concentre-se no seu relacionamento com o Senhor e naquilo que Ele faz com você e por você. E, para finalizar, não tem como ter um bom relacionamento com o Senhor sem oração. A palavra do Senhor nos diz para nós orarmos sem cessar. Então, se você tem uma vida de oração meio paradinha, sem muito entusiasmo, sem muita intensidade, reveja esse conceito. A oração é uma conversa com o Senhor. Não existe bom relacionamento sem diálogo. Então, tenha momentos profundos, íntimos e sinceros de oração com o Senhor. Enfim, você gostou desse vídeo? Ele foi bênção para você? Me diz aí o que você achou nos comentários e expresse um pouquinho de como é o seu relacionamento com Deus, porque isso pode inspirar outras pessoas. E se você chegou aqui e não se inscreveu no canal, não deixe para depois não, porque pode ser que você se esqueça. Então se inscreva no canal para você não perder nada, ativa as notificações, Deixa o seu like, o seu comentário, isso vai ajudar a gente a divulgar cada vez mais essas mensagens maravilhosas. Que Deus te abençoe e até breve.